Falar sobre separação são coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia. Pessoas que se vão, pessoas que se separam da gente, sócios que ficaram muito tempo trabalhando juntos e de repente se vão também, pessoas que não puderam continuar, e especialmente pessoas que morreram em situações difíceis, né, complicadas e que muitas vezes a gente não quer olhar, a gente fica com aquela dor instalada, aquele ser precioso, aquele fato precioso que tenha ocorrido e que de repente a gente não quer tocar, e que é uma ação de muito valor para a pessoa. Não tocar nessas coisas, não tocar na separação, no ex-marido, no ex-sócio, no ex-amigo, as pessoas que se vão, as pessoas que morreram. É realmente sagrado e importante esse sentimento e essa emoção que a gente tem a respeito dessas pessoas e desses fatos. Nós que trabalhamos com o EMDR e também com outras abordagens como experiência somática, como hipnose, essas abordagens que ajudam a pessoa a fazer um reprocessamento da informação, do fato ocorrido, da importância, da imagem de algo ou de alguém que se foi ou que se perdeu. Essas abordagens tendem a diminuir a perturbação relacionada e conectada, condicionada àquela imagem, àquela pessoa ou àquela experiência vivida. Então essas abordagens trabalham exatamente sobre a perturbação da memória, né, ou da questão, ou da crença envolvida no sofrimento. Então quando há o reprocessamento das informações a partir dessas abordagens, a pessoa tende a ficar muito mais em paz com aquela experiência e também a diminuir a dor associada àquela pessoa, àquela experiência vivida. Então, para muitas pessoas, a perspectiva de se diminuir a perturbação ou a emoção conectada com aquela pessoa, com aquela experiência, muitas pessoas tendem a rejeitar o processo de terapia por conta de imaginar que vão perder o valor, que vão perder a grande emoção que pulsa no coração quando essas pessoas pensam na pessoa perdida ou no fato, na despedida ou na experiência vivida. As pessoas não querem perder o valor que está correlacionado àquela experiência ou àquela pessoa. Só que isso é uma grande desinformação a respeito do processo. O processo ele não tira o valor que você sente, o valor que você tem em relação àquilo que foi vivido. Esse processo de reparação, de dessensibilização e reprocessamento de informações, ele reenquadra a experiência vivida, ou seja, você vai passar a ver aquela experiência, ou aquela pessoa, aquela separação, você vai passar a vê-la de maneira mais amorosa e também mais inteligente, porém sem a perturbação associada àquela imagem, àquela experiência. Então, a perturbação se vai, mas a memória continua e possibilita que você vá ter, na verdade, uma experiência muito mais conectada com a pessoa ou com a situação vivida, de forma a integrar dentro do seu coração, dentro da sua lembrança, da sua memória, uma visão alegre e saudável e amorosa e acolhedora, porque você entrou em contato profundo com aquela experiência e com a importância daquela pessoa que se foi. Então, a partir dali, você passa a lembrar dessa pessoa com mais carinho, embora com saudade, às vezes com uma certa tristeza, mas não com uma perturbação em que você não pode nem, de repente, nem ouvir o nome, nem lembrar nada, nem ter nenhum contato com qualquer coisa que te faça se reportar àquela experiência. Ou seja, por não saber que é possível desperturbalizar, vamos chamar assim, uma memória e nem saber como fazer isso, muitas vezes a pessoa imagina que ao desperturbalizar essa memória, o amor e o sentimento também vão embora, e não vão. Eles ficam e se tornam mais maduros, mais saudáveis, sem a sua perturbação do seu sistema nervoso. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa prefere não tocar nesse assunto, não mexer com terapia, por medo de perder esse amor, né? Essa percepção do sentimento, esse coração batendo forte a respeito daquilo. Então acaba levando a vida
de maneira repetitivamente, se lembrando da memória, se lembrando da pessoa e daquela despedida e do amor que você sente e sentiu ao longo de todo o tempo e da importância dela na sua vida. E isso faz seu coração pulsar fortemente, você se enche de adrenalina, de cortisol, e depois você tem um barato e você tem uma descarga, e aí pode ficar um tempo sem experimentar aquilo novamente, mas de repente você precisa novamente rever aquela emoção, porque aquilo te conecta com a pessoa. Só que esse processo descarrega no seu corpo uma química que é uma química de ataque, uma química de defesa, uma química de combate, que é uma química um pouco tóxica para quando você simplesmente não está sob ataque, não está sob necessidade de fuga. Ela se torna tóxica porque você repete isso, repete isso, repete isso. Isso vai gerando uma crescente diminuição da sua imunidade. Então você acaba adoecendo mais facilmente, e isso não é bom naturalmente para o seu corpo e para a sua saúde, né? Então eu queria que você deixasse aqui alguma experiência que você já teve a respeito de não querer tocar na sua memória importante, sagrada, sobre alguém importante ou uma experiência importante. Se você quiser deixar alguma informação sobre isso, ou se quiser dizer o que você acha sobre isso, o que você pensa, e também se você já experimentou o processo de EMDR, que você deixe aqui um depoimento sobre a eficácia desse processo, a sua experiência relacionada com essa abordagem tão importante de sensibilização de traumas. Ok? Obrigado, valeu.